Fala pessoal, nessa questão ele te dá um cubo que ele diz que tem aresta de medida 4, marca o ponto M, que é ponto médio da aresta B desse cubo, e pergunta pra gente qual é a área desse triângulo MHG, que é o triângulo sombreado na figura. Para resolver essa questão, eu vou começar marcando um retângulo aqui nessa figura. Então, vou ligar o ponto H no ponto G, o ponto G no ponto B, o ponto B no ponto A e o ponto A de volta no ponto H. Eu vou começar justificando para você que isso é de fato um retângulo e depois eu vou te explicar por que esse retângulo vai ajudar a gente a resolver esse problema. Então, como é que eu sei que isso é um retângulo? Bom, é um quadrilátero, para começar. E eu sei que os lados AB e HG, que são lados opostos desse quadrilátero, são segmentos paralelos e congruentes. Como é que eu sei disso? Bom, os dois são arestas do cubo, então em princípio eles têm o mesmo tamanho. E eles são arestas opostas do cubo, né? As duas são arestas paralelas desse cubo, o que já justifica essa figura ser um paralelogramo. O quadrilátero que tem lados opostos paralelos e congruentes é um paralelogramo. Para terminar a nossa justificativa de que isso é um retângulo, eu preciso mostrar que existe um ângulo reto. E para isso, a gente vai precisar perceber que em cubos, de maneira geral, todas as arestas são perpendiculares às faces nas quais essas arestas incidem. Então, por exemplo, a aresta GC, que é essa aresta aqui da altura, ela é perpendicular tanto à face de baixo, que é a base, quanto à face de cima, né? Da mesma maneira, essa aresta HG, ela é perpendicular tanto à face da frente, que é onde ela começa, quanto à face do fundo, que é onde ela termina. O que significa uma reta ser perpendicular a um plano? Bom, se eu desenhar um planozinho aqui, ó, e pensar numa reta que incide perpendicularmente a esse plano, o que a gente pode falar dessa reta? Essa reta R vai ser perpendicular ao plano se ela for perpendicular a todas as retas que passam por esse ponto P, onde a reta R fura o plano. Então, todas as retas que eu desenhar que pertençam, que estejam contidas aqui no plano, certo? Que passem por esse ponto P, são necessariamente perpendiculares à reta R. É isso que significa uma reta ser perpendicular a um plano. Ela tem que ser perpendicular a todas as retas do plano, né, que cruzarem com ela. Então, se eu sei que a reta HG é perpendicular a essa face aqui da frente, eu sei que ela vai ser perpendicular a todas as retas, certo? Que passarem aqui no ponto G, que é o ponto em que a aresta HG tem em comum com a face da frente. Bom, se todas as retas aqui dessa face são perpendiculares à reta HG por princípio, a reta BG também é, né? E isso garante que existe um ângulo reto aqui. Bom, se já era um paralelogramo, certo? E eu mostrei que ele tem um ângulo reto, por propriedades de paralelogramo a gente consegue mostrar que os ângulos todos dessa figura são retos também. Legal. Então eu sei agora que a BGH, que é o retângulo que eu desenhei, certo? É de fato um retângulo. Então eu vou pedir para você focar neste retângulo. Vou desenhar ele aqui fora. Então desenhar um retângulozinho. Peraí. Ele é mais compridinho do que largo, né? E os vértices desse retângulo são os pontos H, G, B e A. O que a gente sabe sobre esse retângulo? Quais são as medidas dele? Bom, ele vai pegar AB e GH, que são arestas do cubo, arestas de medida 4. E os outros dois lados, se você olhar bem para a figura original, são diagonais das faces do cubo. As faces do cubo são quadrados e a diagonal de um quadrado mede lado raiz de 2. Então, quando ele fala que o ponto M é o ponto médio aqui desse cara, esse ponto médio vai dividir a aresta B em dois trechinhos de medida 2. E aí já dá para você perceber que esse triângulo sombreado, que é o triângulo HGM, é um triângulo isósceles, né? Eu consigo justificar
que esses dois segmentos aqui são congruentes pelo fato de que esses triângulos externos são congruentes, né? São triângulos retângulos que possuem precisamente os mesmos catetos. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, eles são triângulos congruentes e, portanto, as hipotenusas também são do mesmo tamanho. Agora, sabendo que esse triângulo é isósceles, na verdade nem precisava disso, né? Porque o que a gente vai precisar é enxergar o 4 como sendo a base e perceber que a altura desse triângulo é justamente a altura do retângulo. Ele ser isósceles vai ser um bônus aqui pra gente, né? Mas só desse desenho dá para você perceber que a altura do triângulo é a própria altura do retângulo. E, bom, é só disso que você precisa para calcular a área, né? Então, a área desse triângulo vai ser dada por base 4 vezes altura 4 raiz de 2, tudo isso dividido por 2. Pensa que esse triângulo está de ponta cabeça, o 4 é a base e a altura está apontada aqui para baixo. Dá para a gente simplificar 4 com 2, e 4 vezes 2 fica 8. 8 raiz de 2 vai ser a área que você está procurando. Exatamente o valor que você encontra na alternativa C. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.